Boa noite, eu me chamo Cláudia, venho hoje fazer a live para a gente conversar sobre a temática terapia com inteligência artificial. Estou aguardando aí alguns colegas da live para a gente poder trazer essa temática e vou me apresentar. Eu sou a Cláudia, eu trabalho na área de saúde mental, já faço as lives desde a época da pandemia do Covid e desde lá a gente está aqui fazendo, alguns momentos, quando possível, esse espaço para trazer algumas temáticas, Então hoje eu vou fazer a live das 20 horas às 21 horas. E vamos ver, quem fica presente aí, que gostaria de trazer algumas reflexões sobre a temática terapia com inteligência artificial. Falar desse tema é importante, terapia com inteligência artificial. Você já fez terapia? Você já fez terapia ou psicoterapia ou análise com um psicólogo formado, Você fez análise com um psicanalista, Vamos pensar sobre isso assim. Você cuida da sua saúde mental? Como? Então a gente vai, começar a refletir sobre como você já cuidou ou cuida da sua saúde emocional através de um profissional com qualidade, que fez uma formação, tá? E aí a gente vai passar para refletir sobre fazer terapia com a inteligência artificial, que é um tema atual, novo, polêmico, tá? Enfim, vamos aguardar um pouquinho. Estou vendo a presença do André. Boa noite, André. Um forte abraço. Pessoal, para quem não me conhece, eu também tenho um canal no YouTube, Cláudia Fabiana Jesus. Se você quiser dar uma olhadinha, lá tem vídeos mais curtos, tem algumas lives que ficam gravadas, então dá uma olhadinha lá, canal Cláudia Fabiana Jesus. Boa noite, André. Vamos conversar hoje sobre terapia pela inteligência artificial. Você já ouviu falar sobre isso? Esse cuidado, porque poder falar de uma busca de uma psicoterapia, até com pessoas formadas, a gente já toma muito cuidado, Quem é esse profissional? Ele é formado, Qual é a linha dele? Se você tem bom vínculo com esse profissional, se você cria vínculo, então a gente vai discutir também sobre isso. E falar da terapia pela inteligência artificial é algo polêmico, mas vamos pensar sobre isso. Você já perguntou alguma coisa na área sua, na sua saúde mental para a inteligência artificial? Você já perguntou o que fazer? Você já perguntou sobre as suas escolhas para a inteligência artificial? Enfim, é um tema polêmico. E vamos trazer reflexões e críticas, críticas éticas, técnicas e humanas. Obrigada, boa noite também, André, saudades. Faço as lives aqui com menor frequência, E acredito muito nessa importância de como a gente vem cuidando da saúde emocional, É o trabalho, as relações interpessoais, é você, com as suas metas, com os seus sonhos, como que você vem cuidando da sua saúde emocional, E lidando, equilibrando nas diferentes áreas da vida. Sua área profissional, sua área familiar, sua área de lazer, sua área pessoal, Eu atendo há muitos anos pessoas em sofrimento, Também atuo em pessoas, que passam pela experiência da ideação suicida. Então, quantas pessoas estão precisando muito de ajuda, e a gente vai discutir hoje sobre essa ajuda da terapia pela inteligência artificial.
Quero agradecer a presença da Isabel, obrigado pela sua presença. Da Jadna, obrigado pela sua presença. Falar sobre a terapia. Então, primeira questão é se você já buscou ajuda para você de um profissional. Foi um profissional qualificado? Você teve boa experiência, né, em psicoterapia ou não? Né? Você teve experiências com profissionais da psicologia ou da psiquiatria que você achou, né, importante para você? Ou você teve experiências não tão boas com psicólogo, né? Tô começando aqui a live, né, pensando na psicoterapia com um ser humano, com um profissional que é formado, tá? Pra gente passar a pensar na terapia, né, pela questão da inteligência artificial. Obrigado pela presença aí dos colegas, a Dinan, o Chacrinha, obrigada. Então é um tema polêmico, né? Falar da terapia para a inteligência artificial. As pessoas estão buscando muito, né? Buscar palestras, né? Fazer trabalhos. Eu que dei aula em faculdade, quando as pessoas estão em busca, né, na inteligência artificial, fazer os trabalhos, né, resolver as questões de uma forma mais rápida, em que o ser humano não está tendo esse exercício, né, do pensar, do fazer, do executar, né, esse processo de atuar. Será que o ser humano atualmente está mais preguiçoso? Será que o ser humano está fazendo um bom uso das tecnologias? Você é uma pessoa que se considera, né, muito conectada com a rede social? Até que ponto, né? O que isso te prejudica? Então, na verdade, é a relação que você faz com a inteligência artificial e é um questionamento, né? Não sei se quem está presente aqui nessa experiência de fazer psicoterapia, e a psicoterapia tem a ver com uma conexão humana. Estar diante de um ser humano, né, que foi ali qualificado, que fez, né, uma faculdade, que fez a sua própria terapia, para ouvir a história do outro e, né, possibilitar esse espaço em que o outro olhe para a própria vida, né, e escolha fazer, né, os seus direcionamentos, né, de uma forma mais organizada, de uma forma em que você fique melhor na sua pele, né? Então a gente traz a importância da psicoterapia, né, com o ser humano e falar da inteligência artificial, né? Primeiro ponto, né, eu gostaria de trazer que fazer terapia com a inteligência artificial é polêmico, a gente precisa olhar para isso. O primeiro ponto é que fazer terapia com a inteligência artificial não se faz conexão, tá? Não faz conexão, você não faz vínculo, né? A inteligência artificial, ela simula. Você não cria vínculo, né, com a inteligência artificial. Só para a gente começar a live. Quero agradecer a presença do Sérgio, do Ademir. Quero agradecer e agradeço, né, a presença do Regis. O Regis, né, que sempre está aqui nas minhas lives. Ele que trouxe essa sugestão, né, da terapia pela inteligência artificial. Quero agradecer aí ao Regis por essa indicação, né, essa temática, para a gente poder pensar sobre isso. Eu comecei a live há pouco tempo falando um pouco de que se quem está presente, né, já fez terapia ou psicoterapia ou fez análise, né, com uma pessoa, e como foi essa experiência de fazer análise, terapia, se foi com um bom profissional ou não, tá? Pense sobre isso, assim, né? Você tem experiência de uma psicoterapia e para fazer isso né, já é uma caminhada corajosa em que você busca ajuda para olhar para a sua vida, né? Busca esse espaço, na verdade. E a gente está começando aqui a falar da terapia, né, com a IA e o quanto a IA não faz conexão, ela simula, né?
numa psicoterapia ou numa análise, o foco é o vínculo, é o contato humano com o outro, né? Então a inteligência, a inteligência artificial, ela falta esse vínculo, né? A relação terapêutica, ela é essencial nesse processo terapêutico, né? Nesse processo psicológico, que tem a ver com acolhimento, tem a ver com a transferência, o que você espera de um psicólogo, né? Essa escuta, né? A IA não vai fazer isso, mas as pessoas estão tão carentes que de alguma forma elas projetam, né, que a inteligência artificial está ali com ela, né? Mas eu tô lembrando que não, tá? A gente faz conexão com o ser vivo, tá? Então vamos pensar sobre isso. Oi, Léo, obrigado pela sua presença, o Tid. Então, sem um vínculo, a terapia, né, perde-se uma parte, né, do que sustenta um tratamento, tá? A mudança do ser humano, ela acontece na relação com o outro, não é apenas informação. As pessoas estão buscando muita informação para que ela possa pegar essa informação, né, e a partir da informação racional ela possa fazer decisões ou mudanças. Se a gente fosse buscar somente as nossas escolhas por informação, seria mais fácil. Né? Você tem várias informações, você sabe o que você tem que fazer, você tem informação, né, tecnológica, você busca informação, né, no conhecimento técnico, teórico, você busca informação aí, né, em toda uma rede de internet. E por que você não muda se você tem informação? Então a informação por si só não basta, porque a gente está falando aqui de um fenômeno que é o ser humano, que é um ser complexo, que envolve social, emocional, que envolve a sua história, que envolve o seu comportamento, que envolve o seu consciente, que envolve o inconsciente, tá? Então, a gente fala que a IA não vai possibilitar a formação de vínculo, tá? A IA, ela reduz a complexidade do sujeito, né? A complexidade humana é tão grande e a IA tende a responder de forma padronizada, né? A IA é baseada em dados, né? Em probabilidades, tá? Então a IA, a resposta que ela dá é baseada, né, no algoritmo, baseada em dados e probabilidades, né? O que reduz o ser humano a padrões comportamentais, tá? Não que nós não temos padrões comportamentais, mas nós não podemos nos reduzir a padrões de comportamento, tá? Então, reduzir o ser humano num padrão contraria tudo, né? Contraria a visão da singularidade de cada um. Eu, né, tenho a formação da psicologia há 27 anos, né, fiz a formação, né, na psicanálise e cada encontro com o paciente é um encontro único, não se repete. Eu não vou estar com o paciente, vou fazer isso com o outro porque ele falou a mesma coisa. Não? Então, a IA trata, né, as pessoas que acessam ela num padrão, num pacote, né? E a IA não trata a pessoa na singularidade, tá? Fato. Né? Quero agradecer também a presença do Bruno, um abraço. Valdemir, estamos aqui vendo o que a terapia com a inteligência artificial não faz, ok? A gente sabe que a inteligência artificial, a terapia buscando, né, traz um risco ético, né, e essa confidencialidade, né? Questões de sigilo, de armazenamento de dados, de uso de dados, né? São sensíveis, né? Dados sensíveis são muito preocupantes. Será que as plataformas, né, elas podem não garantir a mesma ética
e essa proteção, né, é exigida, por exemplo, pelo Código de Ética do Psicólogo, tá? Então a IA, ela não é regulamentada, né, terapia pela IA, ela não é regulamentada, né, como um profissional. Então, o que dificulta a responsabilidade, né, em caso de danos aí do paciente. Então, a terapia com a inteligência artificial traz risco ético, né, e a questão do sigilo, tá? Acho que é importante pensar. A terapia com a inteligência artificial né, de alguma forma falta esse julgamento clínico, né? E essa escuta simbólica, né? A IA não entende o inconsciente. Inconsciente é esse lado seu que tá aí, né? Como se fosse aquela figura do iceberg. E a gente vê a pontinha, que é o nosso lado aí explícito, lá, que se você expõe o seu comportamento, né? E abaixo disso tem as suas sombras, tem o seu lado contraditório, tem aquilo que você de alguma forma não assume. Então, a terapia com a inteligência artificial, ela não entende o inconsciente. E eu, né, da área da psicanálise, né, trabalho a partir do inconsciente também. Não somos só comportamentos observáveis. Somos como se a gente tivesse um estranhamento, um esquisito em si, e você precisa olhar para aquilo que às vezes não é nomeável, né? Você não sabe explicar. A análise, ela traz... Nós escutamos muitas vezes até aquilo que o outro não diz. A análise escuta o silêncio, a análise escuta o contraditório, a análise ela escuta não só o que a pessoa fala, mas como a pessoa fala aquilo que ela fala. A IA não vai compreender o inconsciente, ela não vai compreender metáforas, lapsos, né? A inteligência artificial não vai entender o silêncio, a pausa, né? Que são questões fundamentais no processo de análise, tá? Então a AI não vai fazer essa escuta simbólica, ela vai dar respostas baseadas em padrões. Mas as pessoas estão buscando muito hoje a terapia, né, pela inteligência artificial, pela comodidade, né? Porque de repente você tem ali fácil na sua mão, mas tem os perigos, né? Depois a gente vai até discutir do quanto saiu, por exemplo, até uma matéria, né? Uma reportagem, né? Na BBC News, né? De uma pessoa, a Vitória, né? É público, era uma ucraniana e ela, né? Foi se aconselhar, né? Com a inteligência artificial. Né? E ela estava num momento difícil de saúde mental, né? E ela perguntou para a IA sobre essa questão desse processo autodestrutivo, né? E o quanto foi muito perigoso, assim, porque o quanto a inteligência artificial, né, responde para ela tá se aconselhando a se matar, né? Então é muito perigoso assim, o uso da inteligência artificial quando a pessoa está num momento muito delicado de ideação suicida, né? E a terapia pela inteligência artificial, ela não oferece, por exemplo, não ofereceu para essa menina, né, contatos de serviços emergenciais. Quando você está nesse momento, serviços de emergência, urgência, pronto-socorro, a AI não recomenda, né, a busca de uma ajuda profissional, né? Então, a IA, de alguma forma, às vezes ela traz que as suas questões é uma falha no seu cérebro, enfim. Muito cuidado, né, quando a sua saúde mental está muito frágil, você está muito carente e você busca respostas, né, na terapia pela inteligência artificial. Então, se vocês buscarem reportagens, né, vários casos de pessoas que se colocaram em risco porque fizeram terapia com a inteligência artificial, né, e
foi muito perigoso, assim. Mas busquem se vocês, né? A live é muito rápida, então não dá tempo. Mas é uma reportagem, no caso aí da ucraniana Vitória, né? A reportagem de BBC News, tá? Que essa pessoa fez terapia com a inteligência artificial e se colocou em risco dessa questão da ideação suicida, né? Então é muito delicado, assim. Até é muito delicado o que a gente fala para as pessoas, né? Que você acha, que você confia. Imagine, né, a sua vida ser compartilhada, né, com uma inteligência artificial, né? Então a gente está aqui para tomar esses cuidados, assim, né? A gente não é contra o desenvolvimento da tecnologia, mas precisa ver o uso da inteligência artificial na sua vida, tá? Quero agradecer a presença da minha amiga Filomeno, um forte abraço. Obrigado pela sua presença. Para o Rô, que está presente, Amanda, a Cris, obrigado pela presença de vocês. Estou conversando um pouquinho aqui sobre os perigos da terapia, né, pela inteligência artificial, né? A inteligência artificial, quando você diz, pergunta alguma coisa, ela interpreta o que é dito de forma literal, né? Ela erra nas interpretações subjetivas importantes. Porque a gente fala muito da subjetividade, o que diferencia você da sua irmã, o que diferencia você do seu pai, o que diferencia você, né, do seu passado. E a inteligência artificial, ela lê de uma forma literal. Então, a psicoterapia, a análise, vou falar mais da análise, né? De alguma forma, você interpreta cada caso é um caso. O que aquela fala ou aquela pergunta tem a ver com aquela pessoa em específico, né? Uma análise não vai padronizar comportamento, não vai padronizar respostas, né? Então, a gente está aqui para fazer esse cuidado, né? Boa noite, Cris, o Sérgio. O Sérgio traz, né, que a questão do PC é um grande aliado a nós, mas é bom saber pesquisar com cautela. Isso mesmo, Sérgio, né? Porque a gente vê hoje também muitos jovens, muitos adolescentes buscando resolver questões pela inteligência artificial. E aí você pergunta, o que está acontecendo com a sociedade que você não confia ou não tem um colega para dizer sobre o que você está sentindo? Eu escuto, né? Eu estou na saúde mental há muitos anos, eu escuto jovens, adolescentes, falando que não tem com quem conversar sobre o seu mal-estar, sobre sua rotina. Então a gente vê uma onda, uma tendência de uma solidão também nos jovens, em que se eu não tenho ninguém para falar, eu estou vivendo uma solidão dentro de casa, na escola, né, eu estou sofrendo um bullying, não me sinto num sentimento de pertencimento, sabe? Estamos carentes desse sentimento de pertencimento das instituições, da família, da escola, de se sentir acolhido, e o quanto as pessoas buscam se confortar, conversar com a inteligência artificial. Então a gente precisa também pensar, né? A gente precisa pensar como estão as nossas relações. Será que a gente não está conseguindo escutar as pessoas? Você está sem tempo? Você consegue escutar o seu filho? Seu marido? Você consegue se escutar? Eu não estou falando aqui de papel de ser psicólogo, estou falando das relações humanas. A natureza de contato, de vínculo está tão carente que você vê mais as pessoas buscando conversar com a inteligência artificial, né? Por vários motivos, né? Pela comodidade, mas também pela ausência do outro, né? E tem um detalhe, eu escuto muitas pessoas falarem assim, sabe essa coisa de você conversar com a inteligência artificial? Ela te dá uma resposta rápida, a qualquer hora, no momento que você quer, né? E ela é feita, às vezes, para responder também o que você quer, né? E a análise de verdade não vai responder o que você muitas vezes quer ou espera.
né? Uma pessoa que está do outro lado te ouvindo, né, vai fazer esse trabalho de não ficar, né, não cuidar do seu ego narcísico, não ficar passando a mão na sua cabeça, né, não ficar, né, te protegendo. A análise, ela é real, né, ela traz a pessoa para essa reflexão de como você vem vivendo a sua vida, tá? Uma análise, ela não vai passar a mão na cabeça, ela não vai dizer o que você quer, né? Ela vai ter esse espaço que você pensa sobre você. A terapia com inteligência artificial não faz você pensar, né? Você quer uma resposta para aliviar a sua angústia, para resolver, para não se responsabilizar pelas suas escolhas. Então eu estou falando aqui de uma forma, não que você não busque, né, uma pergunta ou outra, mas assim, a questão aqui de fazer terapia com a inteligência artificial é esse cuidado para você não colocar ela no lugar de um psicólogo, de um psiquiatra, né, não substituir a tecnologia, né, por um profissional que faz, que é capacitado, né, então acho que é importante. A gente sabe que existe muito a mercantilização, né, do cuidado psicológico, né? Algumas plataformas assim acabam usando a inteligência artificial, né, para baratear, né, e automatizar, né, o atendimento, né, transformando o cuidado em produto. A saúde virou mercadoria, né? Então a inteligência, as plataformas, elas estão aí para isso, né? Mercantilização do cuidado psicológico, né? E aí você, enquanto sujeito, acaba virando objeto, né, das plataformas, né? Sabe essa questão de você banalizar, né? Você banaliza o processo terapêutico. Eu sou formada há 27 anos. E aí, o quanto banalizar, né, o processo de terapia, sabe? Quando a gente escuta, assim, até nas plataformas, você não precisa fazer uma formação de psicólogo para atender, faça um curso de 3 meses, né? Então, essa coisa de banalizar, né? E até isso, se você busca uma psicoterapia, uma análise com uma pessoa, e que você possa buscar uma pessoa qualificada, que você possa ir sentir, ver, né, como que você sentiu, como que você ficou. Se não, né, busque pessoas qualificadas, não só tecnicamente, mas busque um profissional que você se sinta bem no sentido de acolhimento, de escuta, tá? Acho isso um ponto importante, assim, né? Tomar cuidado com essa banalização, né, do processo terapêutico e desvalorizar o trabalho do psicólogo formado, tá? Então, acho fundamental isso, a gente terceirizar, né? Terceirizar para as tecnologias o que o ser humano, o que só o ser humano pode fazer. É igual você terceirizar também para o psicólogo humano aquilo que você tem que resolver na sua vida, né? E o psicólogo humano não vai permitir que você terceirize para ele. O psicólogo humano, né, o analista, vou pegar um analista, ele não vai, né, fazer esse papel. Ele não vai pegar a sua demanda, né? Ele não vai responder o que você quer, ele não vai ser bonzinho para você. Ele não vai fazer papel de pai e mãe, né? Ele vai trabalhar com o real, né, com aquilo que é seu. Então ele vai frustrar você, né? Então as pessoas não querem ser frustradas nem na psicoterapia. As pessoas não querem ter trabalho na terapia. Então eu vou lá, faço uma pergunta. Eu tô conhecendo alguém, você acha que eu devo ficar ou não com essa pessoa? Sei lá, né? Não sei se alguém aí de vocês já buscou perguntas de terapia para inteligência artificial. Quero agradecer a presença aí das amigas, da Bianca, um forte abraço, do Gilson, tá? Falar da psicoterapia, falar da terapia, né, com a IA tem a ver com essa questão da responsabilidade também, né? Eu fico imaginando assim, um caso de agravamento de um quadro e risco de suicídio, por exemplo, uma emergência, quem que é responsável?
Quem que está atendendo esse caso, né? A IA, no caso de crise emergencial, ela indica ir para o pronto-socorro, ela indica emergência. A IA, ela não faz, né? Ela não realiza intervenções de emergência, né? Nem cumpre, né, os seus deveres legais, como essa notificação ao encaminhamento. Por exemplo, questões do campo do suicídio é notificação compulsória. E pelo que eu sei, a inteligência artificial não faz, né, encaminhamento ou notificação, tá, compulsória. E é necessário, tá? Então, em casos de urgência, você responsabiliza quem? A inteligência artificial? Né? Acho que tem muito essa questão de substituir, né, a ferramenta tecnológica, a inteligência artificial, né, pelo ser humano. Não estou dizendo que a pessoa não possa buscar lá algumas perguntas, né, lembretes terapêuticos, algumas buscas comportamentais, assim, algumas respostas, né, um suporte, uma pseudo-educação, né, aí sim. Mas o foco que eu estou lembrando, né, a orientação, né, aquilo que eu acredito é a inteligência artificial, a terapia com a inteligência artificial não pode substituir, né, um psicólogo, um analista, nem um espaço clínico, ok? A IA, ela não vai substituir a experiência humana, ela não vai substituir a clínica humana. Não há subjetividade na inteligência artificial, tá? Às vezes você recorre, né, à inteligência artificial pedindo um conselho, né? Você pergunta sobre algumas decisões, sobre algumas emoções. Tem pessoas que perguntam sobre relacionamento, até sobre dilemas existenciais, assim. E aí, o que você faz com a resposta, né? Quero agradecer a presença aí do Gilson, boa noite, do Marcelo, né? A IA, ela vem atender uma demanda da sociedade atual que tem a ver com esse mediatismo, né? A rapidez. Você quer uma resposta rápida. Quem faz a análise passa pela caminhada, pelo processo, né? Tem esse tempo de elaboração, né? E a IA, ela é rápida, ela é imediata, ela traz respostas com objetividade padronizada, ela é disponível 24 horas, ela é acessível, ela é barata. Então a IA está aí para responder a sua demanda, mas ela está no campo, né, de uma sociedade imediatista. Ela atende essa demanda, por isso que está em alta, né? Ela traz essa resposta rápida, ela preenche, ela organiza, ela calcula, mas ela padroniza. A inteligência artificial não vê você como sujeito individual, né? Ela vê você como algoritmo, né? Então, quando você busca conselho, resposta pronta, né, a IA até dá para você, né? Só que uma terapia, uma boa terapia, uma análise, vou falar mais na análise, ela não responde imediatamente, né? Ela traz a experiência do não saber, ela traz aquilo que é contraditório, né? Ela traz o campo do desejo, do não completo, do incoerente. Então, uma análise não vai estar na lógica, né, de uma sociedade imediatista, capitalista, consumista, tá? E a IA tá aí para responder quem quer o fast food, né, emocional. Aperto uma tecla e eu saio da tristeza. Eu aperto, faço uma pergunta, ela me dá uma resposta, eu decido. Você aperta, né, faz uma pergunta para a inteligência artificial, ela te dá a resposta e você sai da sua angústia imediatamente. Se você for parar para pensar, né, sobre isso, é uma crítica ao ser humano atual na sua busca incessante por respostas prontas, né? Não que a gente vai, né, demonizar a tecnologia ou a inteligência artificial, mas de se perguntar sobre o ser humano. O que estamos perdendo quando substituímos a escuta humana por respostas automáticas ou tecnológicas? O que a gente quer quando a gente troca o humano por uma máquina,
para a máquina nos responder sobre a gente. O que você quer com isso? Tá difícil estar diante de um analista? Tá difícil você se relacionar com o outro? Está difícil você, né, estar diante de um psicólogo e ele te questionar? Você não quer lidar com a frustração da análise? Você quer se relacionar com a máquina por quê? Quais são os seus motivos pessoais? Se você responder isso, já tá legal. Porque de repente você vai ter essas respostas, né? Estamos com medo de se relacionar com o ser humano? O que incomoda você, um psicólogo de carne e osso? Por que você quer se relacionar com a máquina? E pedir para a máquina dizer sobre você? Aí já é um questionamento, né? A IA pode te entender? Você acha que ela pode te entender? Depende da carência humana, né? Se você estiver muito carente, você projeta num objeto aquilo que não é. Você projeta na IA, você endeusa ela e ela te responde, né? E é uma relação para questionar também. Você coloca ela lá no pedestal, você fica onde diante da inteligência artificial? Você coloca ela como Deus, como um pai, um poderoso, como um sabedor de você. Você coloca ela nessa posição. Você não quer lidar com a angústia, o não saber de si, lidar com as suas inseguranças. Você quer a resposta pronta. Você quer que a IA te responda sobre você. Você acha que ela sabe sobre você? Ou ela sabe sobre algoritmos e comportamento padronizado, né? Então, na verdade, a gente quer ser entendido pelo outro, né? Às vezes você busca psicólogo para ser entendido também, né? Mas a pergunta aqui, se você não for, e se você, né, se deparar com um lado que você não se entende? E por isso que a análise ela é complexa, né? Ela trabalha com os paradoxos humanos, né? Então, será que o ser humano não está tão sozinho, né, a ponto dele, né, estar diante de uma tecnologia, de uma máquina, se relacionar com a máquina para olhar para o seu lado psicológico, o seu lado subjetivo? Vamos pensar. A IA não abre para o pensamento, ela responde. Quero agradecer a presença, né, de várias pessoas aqui, o Rubens e o Devan, Gleice, Maria Inês, né? Como está o ser humano atualmente para ele buscar fazer terapia com a inteligência artificial? A gente precisa olhar, tomar cuidado, é a questão bioética, né? A questão ética mesmo, assim, essa crítica, né, à IA. E crítica a profissionais de carne e osso também que não são bons profissionais, tá? Acho que é um ponto importante. Mas a crítica à inteligência artificial, né? Que não existe o conhecimento sobre o ser humano. Ela não sabe sobre o outro. Ela só combina padrões, né? Padrões de comportamentos e respostas, né? A partir aí da racionalidade, né? Então a gente tem que lembrar que tem um risco, sim, um risco para as pessoas que estão com a saúde mental muito abalada, de serem orientadas, né, de uma forma negativa, né? Tentem buscar lá esse exemplo aí, né, do caso da ucraniana Victoria, né, pela reportagem, né, aí da BBC News, né, que fala o quanto foi perigoso para essa menina, né, se relacionar com a IA no sentido da ideação suicida dela, tá? Então tem risco sim, né, da inteligência artificial, a falta de transparência, né, ela acaba reproduzindo preconceito, descriminalização, né, isso existe, a gente vê. A gente também tem essa preocupação com a privacidade, com o sigilo, os riscos de segurança, né? A gente critica, faz essa crítica, esse cuidado em relação a dilemas éticos, né?
essa concentração de poder, né, da IA sobre você e a dependência até da inteligência artificial, tá? Isso também existe, assim. Os desafios legais e regulatórios da inteligência artificial, né? A perda da conexão humana, né? Tem consequências que são, né, não intencionais, e riscos existenciais, assim, em que você divide a sua vida com a máquina, né? E tem algumas, às vezes tem algumas frases prontas, né, da inteligência artificial, assim, que a gente vê no ser humano também, né? Sei lá, cuidar da sua mente é um ato de amor próprio. Você pede para a pessoa ter amor próprio, ela não tem, ela nunca teve, né? Recomeçar é coragem, sei lá, essas respostinhas prontas, né, padronizadas. A luz está dentro de você, sabe? Assim, umas coisas que você escuta e você fala, o que isso tem a ver com a pessoa? Sabe quando você diz para alguém um discurso pronto que é só para dizer? Não tem a ver com a pessoa? Não está incluído o outro? Você só diz aquilo, né, para responder alguma coisa. Então, a psicoterapia com o ser humano, a análise, trabalha com a palavra, com a troca, com a relação com o outro, né? Diferente da relação com a máquina, né, com o sistema, né? A gente sabe que hoje em dia mudou a relação com o tempo, o espaço, né, o ritmo imediato. Então, existe sim uma mudança tecnológica, esse ambiente digital que tende à aceleração, né? A resposta tem que ser rápida, né? Acelera as relações, tanto é que aumentou até o quadro de ansiedade, né? Então, e o quanto a presença humana ficou, né? Essa relação com a vida digital. Então, o quanto o ser humano pode, né, estar desenvolvendo-se como objeto e não como sujeito, né? Então, a gente sabe da importância da espera, da pausa, de aguardar, da presença e da ausência, né? Dessa preparação do intervalo. Então, quando alguém vai para um psicólogo, ele senta na sala de espera, ele espera, ele repensa naquilo que ele vai falar, ele elabora. Daqui a pouco ele não fala nada daquilo que ele disse que ia falar, né? Todo esse fluxo, né? Diferente de você estar ligado no celular, na inteligência que ela rouba, ela ocupa você e ela te sequestra, né? Você não fica com esse tempo de ausência, sabe? Você mata esse intervalo de ficar ali entregue no momento presente, sem estar ligado, por exemplo, no celular. Ficar com a espera. Isso tem a ver com a conexão com você. Então, com a mudança tecnológica, digital, o ser humano está pagando um preço, né? E o preço aí são esses novos sintomas, né? O sequestro de si, né? Então, eu acho importante a gente pensar que o quanto a inteligência artificial, ela não responde à demanda humana, né? O que o ser humano está sofrendo hoje, né? A inteligência artificial, ela trabalha com essas respostas afirmativas, ela devolve para você, né? Uma terapia, uma análise, ela não acelera, né? Ela não responde tudo para você. Uma análise trabalha com o silêncio, com o vazio, né? Trabalha com aquilo que é contraditório, trabalha com perguntas, né? Com provocações. O Christian Dunker, né? Que é um psicanalista, ele traz, por exemplo, né? O quanto também ele trouxe um comentário de uma reportagem, né? Lá dos Estados Unidos, né? Nova York, a inteligência também de uma pessoa, né? A interação de uma pessoa com a inteligência artificial, né? Que a menina acabou se matando, né? Então tem lá, né? O quanto o site incentivava, né? Esse processo autodestrutivo, né? Então, a gente fala a importância do perigo quando você está muito abalado e você fala com a máquina, tá?
Então, acho importante a gente ficar ligado nas conexões humanas. Você conhece alguém que a saúde mental está muito abalada? Esse retorno à escuta, ao diálogo, à conexão, né? Às vezes as pessoas vão entrando no processo de depressão, estão se fechando, estão ficando em casa, estão ficando no quarto, e de repente vai ter essa conexão com a... Opa, sai daqui. Com a inteligência, né? Artificial, então ela vai ficar só ali conectada com a máquina. Isso é muito perigoso, né? Então, quando a pessoa substitui a máquina, né, pelo ser humano, você não consegue sair de casa, você só fica conectado com a máquina. Você não consegue tomar decisão se não falar com a inteligência artificial, tudo você tem que consultar a inteligência artificial, você não tem autonomia mais. Você precisa escutar o que a máquina diz sobre você. Eu já escutei pessoas que dizem, eu fui estimulada, né, com a inteligência artificial em me automutilar, autoviolência, né? Então, é bem perigoso, assim. Ainda mais se você tem um filho adolescente, jovem, tomar cuidado, né, para ele não ficar conectando com a tecnologia, com os vícios, né, com a inteligência artificial e não estar conectado com o ser humano. Então, a gente fala que a inteligência artificial, ela trabalha com o algoritmo, né? Então, e o algoritmo pode jogar a pessoa contra ela mesma, tá? E uma coisa importante, não joga a responsabilidade de cuidar da sua vida, de você decidir, de você fazer escolhas erradas. Não terceirize a sua vida para uma inteligência artificial. Não terceirize a sua vida para uma máquina. Tá? Então, acho que precisa, né, cuidar sobre isso, assim. Acho que muito perigoso, né, a gente terceirizar e você não está se responsabilizando pela sua vida, né? Então, o quanto, por exemplo, uma terapia, né? A terapia com um profissional, né? Do quanto a gente não fica ligado só à explicação sobre um diagnóstico, né? A gente fala que hoje o Freud não explica, ele implica o sujeito, né? Porque a gente fica se justificando. Não, eu fiz isso porque eu tenho TDAH, eu fiz aquilo porque eu tenho depressão, né? A análise, ela não vai ficar presa em diagnóstico, né? Tudo bem, você tem um diagnóstico, né? Mas a análise não vai eximir um paciente da responsabilidade dele de fazer escolhas diante da vida, né? A gente não fica preso a respostas assim, na justificativa, no argumento, né? Por que eu não consigo mudar, né? Numa explicação, né, racional. Eu fiz isso porque eu tenho isso, porque eu passei isso, né? A análise, de alguma forma, ela implica a pessoa, né? O que você faz com isso? Né? A psicanálise não fecha num diagnóstico, né? Ela começa quando alguém traz esse motivo que eu sou assim. Não, ela começa quando você dá conta de que é você que é responsável, mesmo tendo os seus motivos, você é responsável na forma de agir, como você vive, os seus desejos, as suas escolhas. Você é responsável como você se posiciona no mundo, né? A terapia com um bom profissional não vai ter garantia, não vai ter atalhos, né? E não vai terceirizar a autoria da sua própria vida, tá? E aí vai tentar fazer isso, né? Minimizar aí ou dar essas respostas prontas, né? Quero agradecer a presença do Ricardo. Minha mãe está presente, forte abraço. Amo você. O Flávio, né? Então, às vezes a pessoa busca também a inteligência artificial porque ela quer, né, ela está ligada ao seu narcisismo, né, o imediatismo, né? Porque fazer escolhas dá muito trabalho. Fazer psicoterapia e análise dá muito trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho de fazer psicoterapia. Né? E aí é um questionamento, né?
Eu, enquanto profissional, quero estar diante de alguém, é o meu desejo, em que a pessoa queira fazer uma psicoterapia. Que ela passe pelo processo, tá? Tem muita gente que vai uma vez na terapia e não volta mais. Ou vai lá algumas vezes só para aliviar a angústia, mas não entrou em análise, né? Então, mas tem pessoas, é o perigo, né, de se apaixonar pela máquina, pela inteligência artificial, que você coloca ela nesse pedestal, né, te responde, essa idealização, então dá as respostas para você, te mostra como que você tem que seguir, né? Mas a gente vai discutindo, né? Será que o ser humano está muito preguiçoso, que ele não quer fazer a lição de casa, né? Olhar para a sua vida, lidar com os seus dilemas, lidar com as percas, ele quer se anestesiar, né? A gente sabe da tendência atual das pessoas buscarem se anestesiar. E eu diria que até o uso do mau uso da inteligência artificial também é se anestesiar. Você vai lá, né? Você tem um ego narcisista ali, né? Tem uma resposta para você, se alivia um tempo, mas de repente você não aprofunda, porque você não está numa relação com o outro humano numa psicoterapia, tá? Então, a vida cada vez está mais fragmentada, né? Um pacote, a meta, né? Esse mundo polarizado, fake news, né? Então, a IA, ela faz esse diagnóstico, padroniza, até com as escalas, né? Faz essa né? Ela dissemina os diagnósticos, né? Até de uma forma radical, né? A forma como ela entende a saúde mental é diferente, né? A gente estuda, a gente leva em conta o contexto, né? Então, fazer terapia com a inteligência artificial é você estar diante, né, de algoritmos e respostas narrativas prontas. Se você quer estar dentro de um padrão do outro, né? Mas algumas pessoas buscam fazer esse uso, né? Porque é rápido, tá ali, mas a gente está lembrando aqui da live desse cuidado, tá? E a análise, ela devolve para você a sua vida, né? Ela faz você olhar para você. Ela te possibilita esse espaço, né? E a inteligência artificial é um filtro, né? É o padrão, é o perfil, é o algoritmo. Você está se relacionando com uma máquina, tá? Uma máquina né, que não pensa, ela responde, né? Então é como se você buscasse nos manuais, né? Como viver, como ser feliz em 5 dias. Pergunta aí para a inteligência artificial. Como resolver um problema emocional. Ela vai dar algumas orientações para você. E aí depois você faz o que com isso? Você segue e vai dar certinho? Inteligência artificial, ela traz o roteiro para você, uma lista, técnicas, né? É uma versão apaziguadora para você, né? É o nível mais básico, né? Eu já vi gente falar, até busquei lá na inteligência artificial uma terapia, mas depois as respostas ficaram tão artificiais, entendeu? Nível bem básico, assim. Diferente de uma análise, né, com um bom profissional, a gente trabalha com conexão, com contato, a gente trabalha com experiência, com diálogo, com ausência, com silêncio. A análise faz pergunta, provocações, trabalha com as surpresas, trabalha com o gesto, trabalha com aquele dado que você se surpreende, né? O paciente fala, eu falei isso, estou me escutando. A escuta do analista, a escuta de si, a análise, ela trabalha, ela envolve o efeito da surpresa, né? A fala do outro, como ele fala, como interpreta, como ele reage. Como que você interpreta o seu sofrimento?
Como você se posiciona no mundo? Você quer que a inteligência artificial te responda como você se coloca no mundo? Como você interpreta o seu sofrimento? Como você significa a sua história? Você quer que uma máquina faça isso por você? Você quer que uma máquina diz sobre você, resume você? Você está nesse nível? Um discurso do outro sobre você? Não. É de se pensar como vai o ser humano na sociedade digital. Enfim, isso me impacta, né? Porque eu já dei aula em faculdade, já dei aula em pós-graduação, né? Até no sentido de dar aula atualmente, tá delicado. As pessoas querem aprender, as pessoas querem pensar, as pessoas querem sentir, até sentir. O ser humano está com medo de viver, o ser humano não quer pensar, tem medo de agir, e o ser humano tem medo de sentir. E ele quer ser substituído por uma máquina que fale para ele em nome dele. Onde estamos indo? É uma crítica, sim, sobre o viver atualmente. Não estamos demonizando, né? As tecnologias, elas estão aí. O questionamento é qual é o uso que você faz da inteligência artificial. Você está buscando terapia na inteligência artificial? Por quê? Talvez a pessoa descubra que eu não quero pensar. Eu tenho medo de ir no psicólogo e ele fazer eu pensar, sair do eixo, descobrir que o casamento está mal, se deparar com angústia e ver o que está por trás. Você se deparar com o seu sintoma, está dizendo sobre a sua relação consigo mesmo, com o seu trabalho, a sua somatização, você se deparar, o que aquilo quer dizer sobre você, você se deparar com as suas angústias, com o que é contraditório, com aquilo que você diz, né? Se deparar com o seu inconsciente, se deparar com o seu esquisito, com a sua sombra, se deparar com aquilo que você não sabe de você. A gente está vivendo numa era que a gente tem que saber completo, né? Usar as informações e achar que isso vai dar respostas para você e vai ter garantias de uma vida plena. Somos incompletos, somos divididos, somos também insatisfeitos, somos seres desejantes, somos seres de falta, somos seres que muitas vezes não nos entendemos, mesmo tendo informações. Somos seres que nos estranhamos, nos deparamos com medos, nos deparamos com traumas, nos deparamos com medo do futuro, nos deparamos com marcas que repetimos, nos deparamos com sintomas, com compulsões, nos deparamos com vícios, dependências, carências, nos deparamos com os medos das percas, nos deparamos com as nossas crises existenciais, nos deparamos com surtos, nos deparamos com loucura, nos deparamos com tudo isso. Estar numa terapia, numa boa análise, a gente se depara com tudo isso. A gente experimenta tudo isso, a gente vivencia ser humano.
E aí você quer que uma máquina com uma inteligência artificial cuide disso? Responda isso? Uma inteligência artificial não vai responder à complexidade humana. Fato. E precisamos nos empoderar e falar isso. Né? É meu ponto de vista. Importante a gente se empoderar, se colocar, o que eu acho, o que eu tô achando, né? Não ficar em cima do muro. Então, tudo isso, né? A análise está aí para nos defrontar, né? Enfim, eu ficaria mais tempo aqui, né? Falar da importância de uma análise, a importância de você se deparar com a sua vida e lidar com ela, sem buscar respostas padronizadas. Você é único, sua história é incomparável. Você não é só o lado racional que você sabe, você é emocional, você é social, você tem a ver com as suas marcas, você é o que você não sabe que você é, você pode estar alienado de tantas coisas. A inteligência artificial vai olhar para isso? Enfim, é muito importante a gente valorizar uma análise, cuidar, valorizar a experiência de olhar e parar e pensar sobre você, né? E não terceirizar para uma máquina. O Sérgio coloca, né, agradece a live, temos que ficar independente do PC, né, e não nos dependermos a ele a tudo. Sim, um mau uso, né, Sérgio? Sérgio, obrigado pela sua presença, né? E acho que eu vou encerrar aqui, né? Preciso encerrar a live, né? Trazendo, né, que a inteligência artificial está aí para algumas questões, mas ela não pode substituir uma análise com um profissional que é qualificado, né? A gente precisa ter esses cuidados éticos, a gente precisa estar mais, né, olhando como estão as relações humanas em que a pessoa não consegue estar mais ligado ao humano e está substituindo pelas máquinas. Olhar para nossas, né, para a complexidade que é o viver, né, e o quanto isso, as pessoas estão mais frágeis diante da própria existência. Está frágil, né? Estamos substituindo o psicólogo, o analista pela inteligência artificial. Por quê? Quais motivos? Né? Eu sou da área há muito tempo, da saúde mental, e acredito na relação terapêutica. Eu acredito no que eu faço. Eu acredito na relação com o vínculo terapêutico. Isso transforma. É na relação com o outro que há a possibilidade do outro se ver. É na relação com o outro que a gente possibilita espaços de transformação. É na relação com o surpreender. Uma máquina não possibilita conexão verdadeira. Enfim, eu agradeço, né, aí a parceria, depois eu vou deixar a live gravada, mas repense a sua relação com as máquinas, repense a sua relação com as conexões humanas, repense a sua relação com você mesmo, que é humano, né? E cuide melhor da sua saúde mental. Preciso encerrar e a live vai ficar aqui, vai ficar gravada. Obrigada, repense as relações humanas, né? O que é artificial e o que não é artificial, né? O que é real no sentido para você, né? Real, o que é humano. Fique com o que é humano. Não fuja do humano que há em você.
e não fuja do humano que há no outro. Vamos cuidar da humanização no humano. Um forte abraço.